saiu uma bomba. Mais uma bomba que você já sabia, a gente antecipou aqui. Lembram-se que na semana passada nós anunciamos um furo do José Roberto de Toledo, do UOL. Comentei aqui, inclusive, foi meu assistente quando eu era editor do Painel na Folha de São Paulo, em 1991, faz tempo, né? E, enfim, bota a mão no fogo por ele, um cara super correto, né? Um grande jornalista. Ele foi um dos primeiros jornalistas que migrou para essa ideia do jornalismo de dados também, lá ainda nos anos 90. Muito legal, muito bom mesmo. E ele publicou aquela reportagem dizendo, ó, vai ter uma pesquisa que foi feita por um Instituto Nacional renomado, indicando a maior queda da história da popularidade de Lula, situação desesperadora para o governo. Eu trouxe aqui. Teve gente que criticou, dizendo, não tem o nome do instituto, ele tá chutando, não é verdade. Pois é. Saiu agora há pouco a pesquisa Quest. Não sei se era a pesquisa dele, que ele teve acesso antecipadamente. Não sei se é essa. Mas, aparentemente, sim, os números são muito similares àqueles que o José Roberto que o José Roberto Toledo tinha trazido. Vamos ver. Prepara. Realmente, lembra que está no nosso título, né? A crise do governo Lula. A gente tem falado da situação dramática do governo Lula. Não é pouca coisa, não, gente. Eu sei lá do Palácio do Planalto. Lá no Palácio do Planalto, considera-se que a crise que o governo Lula vivencia é muito grave. A grande questão em relação ao Planalto é que não tem giro à esquerda, né? A solução para o governo não é... Pode botar o Sidônio pintado de ouro, pode botar a Madre Teresa de Calcutá, pode botar quem quiser para cuidar da comunicação do governo, que não vai mudar. Porque o que vale é a política do governo, né? É a política econômica do governo, é a maneira como as pessoas estão vivendo. É disso que se trata. Vamos embora. Vamos lá. Ok. Aprovação do trabalho que o presidente Lula está fazendo. 47% aprovam, 49% desaprovam. Vejo que é a primeira vez na Quest em que a desaprovação supera a aprovação, né? Lá em fevereiro de 2023 era 56, agora caiu para 9 pontos. A desaprovação, que era 28, agora está em 49. Um dos aspectos dramáticos, e o Toledo já havia antecipado isso na semana passada, é que o maior tombo da aprovação, em um crescimento expressivíssimo, talvez o maior crescimento da desaprovação, é exatamente no Nordeste. Essa pesquisa mostra que Lula está perdendo base nos seus bastiões, nos segmentos geográficos e de classe que sempre, ou de renda, que mais o apoiaram ao longo da história. Olha o tombo no Nordeste. O Lula tinha 70% de aprovação no Nordeste e caiu para 59%. É muito, mas o importante é o movimento, né? Ele tinha 28% de desaprovação, subiu agora para 37%. No Sudeste, a desaprovação continua a mesma, 53%. A aprovação caiu um pouco para 42%. No Sul também, uma subida forte da desaprovação para 59%, desaprovação a 39%, 20 pontos de diferença. No Centro-Oeste, um empate, praticamente 49-48. Vamos ver aqui agora a aprovação do trabalho por renda familiar. Não é exatamente classe, mas é faixa de renda. Na renda até 2 salários mínimos também, né, o principal bastião eleitoral de Lula ao longo da história, a aprovação caiu para 56%. É um tombo de 63% para 56%. Em relação ao início do governo, era 64%, agora 56%. Quase 20 pontos, né? 18 pontos em relação ao governo. A desaprovação subiu de 34,
para 39, um salto de 5 pontos na desaprovação do governo Lula entre os mais pobres, até 2 salários mínimos. Entre 2 e 5, que é um segmento que o governo sempre considerou problemático, né? Essa chamada classe média. O pessoal fala que a classe média são setores baixos da classe média, né? De 2 a 5 salários mínimos, né? Lá, os 5 salários mínimos já é uma situação um pouco melhor. Mas quem ganha mais de 2 salários mínimos não saiu, né, da pobreza, não. A gente sabe bem disso, né? Então, nesse segmento, a desaprovação subiu 4 pontos, de 50 para 54, e a aprovação caiu de 48 para 43. E aí, entre quem recebe mais de 5 salários mínimos, está estacionada a desaprovação em 59, a aprovação também estacionada em 39. Vamos em frente. O Brasil está indo na direção certa ou direção errada? Vejam o que se diz nas pesquisas, quando a boca de jacaré abre, né? Quando os dois vetores ganham distância muito aceleradamente. Então, quem acha que o Brasil está indo na direção errada pulou de 46 para 50. Quem diz que está indo na direção certa caiu de 43 para 39. Opa, desculpa. Em relação às promessas de campanha, acha que Lula, vamos lá, tem conseguido fazer aquilo que prometeu? 30% apenas, caiu de 35 para 30. E vejam que é o maior tombo, né? Entre dezembro e janeiro, o mais significativo é que esse tombo da popularidade do governo Lula não é um tombo ao longo do tempo, é um tombo dramático em um mês, entre dezembro e janeiro. Tá? É isso, é a pesquisa que o Toledo tinha, né? Exatamente o que ele falou na época era isso, né? Quando ele revelou, era a pesquisa de dezembro para janeiro, que é o que acontece agora. Vejam lá, não tem conseguido fazer aquilo que prometeu, subiu também 5 pontos, de 60 para 65. Aqui, tem visto mais notícias positivas ou mais negativas sobre o governo Lula? Mais negativas 43, mais positivas 28. Aqui, ó, olha a cacetada. Lembram-se que teve gente progressista, governista, esse negócio do Pix não é tão dramático assim, não é coisa tão grande assim, a gente falando, olha, esse negócio mudou a qualidade da visão sobre o governo Lula. Não deu outra, tá aí. Que notícia mais negativa você ouviu do governo Lula? Espontânea, redução do Pix, regulação do Pix, 11. Não faz o que promete, é corrupto, que é a segunda, apenas 3. 11. Impressionante. O governo acertou ou errou mais diante de toda a polêmica envolvendo o Pix? Errou mais 66, acertou mais 19. Um desastre em larga escala para o governo. Em qualquer governo que tivesse um mínimo de senso de noção de autoridade, o responsável por isso teria sido demitido, né? Nós sabemos bem quem é o ministro Fernando Haddad. Nos últimos 12 meses, a economia do Brasil melhorou, caiu de 27 para 25 essa percepção. Em relação a outubro do ano passado, a percepção de que tinha melhorado era 33, caiu para 25 agora. Piorou a economia do Brasil. Olha, está 39, uma pequena melhora até, né? 41, 40 e agora 39, um ligeiro recuo dessa percepção. Agora, vamos lá. Prepara. Então, nós falamos lá da crise do Pix, né? Essa pesquisa não está ainda evidenciando, vocês viram, a questão da inflação de alimentos não tem tanta relevância nos fatores, de notícia negativa do governo, porque essa pesquisa foi agora, início de janeiro. 11, 3, aumento de preço e inflação, apenas 2, aparece com apenas 2. Deixa-me ver aqui qual foi a data da pesquisa. Entre 23 e 26, tá? A pesquisa foi na semana passada, tá? Entre 23 e 26, tá? Da semana passada. Voltando, então, a gente vê que em relação à questão dos preços dos alimentos nos mercados, olha o que está acontecendo de outubro para cá. Era a percepção de aumento
era 65, subiu para 78 e agora para 83. Praticamente toda a população brasileira enxerga aumento nos preços dos alimentos nos mercados. Vocês veem lá, quem diz que caiu, não dá nem para ler ali, acho que é 6% no máximo. Combustíveis, 57%, está mantido na média, 59, 59, 57, até melhorou um pouquinho. Tá? E conta de água e luz subiu, está em 62. Era 64, 65, agora 62. Agora, o preço dos alimentos é mortal. Mortal para o governo. Tá aí. Essa é a pesquisa Quest, impressionante, realmente impressionante. Essa subida dos preços. Tem negacionista, governista que diz que não é verdade, que não subiu, que as estatísticas mostram que isso e aquilo. Tá? É isso. Muito forte, realmente muito. Não é à toa que a sensação no governo, na cúpula do governo, é de grave crise, né? É de grave crise mesmo.